Existe uma forma de vender no Facebook Ads, mesmo que você não tenha muito dinheiro e com um baixo risco. O que eu vou te mostrar, mesmo que você não saiba exatamente o que vender, nem como vender, eu vou te mostrar um passo a passo para que você possa vender ainda essa semana. Mesmo que você já tenha perdido dinheiro na plataforma e utilizado estratégias que acabaram não funcionando para você. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é: não crie nenhum tipo de campanha antes de definir e alinhar oferta, público e estratégia. Eu vou explicar isso aqui com detalhe. A grande maioria que perde dinheiro na plataforma é porque não faz esse processo anterior. E eu vou te provar nesse vídeo que fazendo isso você vai ter resultado. Um erro muito comum dos iniciantes principalmente é ver um vídeo tipo assim, como vender com o Facebook. A pessoa ensina um tutorial de como subir uma campanha de vendas na plataforma. E aí você sobe uma campanha de vendas. E aí você torce para que isso aconteça, né? Para que você venda e tal. E por que isso não acontece? Justamente porque esse processo de definição e alinhamento entre oferta, público e estratégia é importante para que você venda. E você vai entender o porquê. E eu quero começar a trabalhar coisas mais práticas. Então, qual que é o primeiro passo? Você precisa definir uma boa estratégia. E talvez você pergunte assim, como que eu defino uma boa estratégia? Eu vou te mostrar um checklist de uma boa estratégia. Desculpa, uma boa oferta. Porque se você não tiver uma boa oferta, o tráfego não vai fazer milagre. Então, o que eu percebo? A maioria das pessoas, né? Principalmente os iniciantes aí. Por que eles perdem dinheiro na plataforma? Porque eles acreditam que o final da coisa é o tráfego, né? Então, eles não entendem que, tipo assim, a coisa começa na oferta. E é uma das coisas mais básicas que existem, mas você não sabe analisar uma boa oferta. E aí você não vende. Então, o que acontece? Como que você analisa uma boa oferta? Eu separei aqui para você, ó, o que é uma boa oferta. 5 pontos importantes. São 4, na verdade. O 5 é um plus aí. Então, primeira coisa, resolver um problema. E quando eu falo problema, a gente pode entender que, tipo assim, é um problema, não, eu estou falando desejo e dor. Então, quando eu estou falando de um problema, pode ser um desejo da pessoa. Não precisa ser necessariamente um problema de dor, né? Mas pode ser um desejo. E tem que ser imediato. Então, para que você venda na plataforma, né, ainda essa semana, tá dentro desse contexto que eu estou explicando aqui da oferta, você precisa resolver um problema que é desejo ou dor, de forma imediata. O seu produto precisa resolver isso. 2, clareza. Como assim? Para o cara que está vendo a tua oferta, ele precisa entender como isso ajuda ele em questão de segundos. Assim, ele não pode demorar a entender como que aquilo vai ajudar ele. Tem que ter clareza na sua proposta. 3, alta percepção de valor. O que é isso? A pessoa precisa ter a impressão de, puta, isso aqui é muito vantajoso para mim. Sabe? Porque principalmente o brasileiro, ele gosta daquela vantagem, né? Então, você precisa, na sua oferta, você precisa vender essa sensação. Né? A sensação de que ele está tendo muita vantagem em comprar, pagar um valor para você para receber aquelas coisas que ele precisa. 4, baixo atrito de entrada. O que é isso? Cara, não pode ser complicado. E isso aqui envolve vários fatores. Por exemplo, se você tem um site ruim, é um atrito. Se você gera muitas objeções na sua oferta e você não quebra essas objeções, é um atrito. Então, tudo aquilo que impede, né, a pessoa de comprar de você é um atrito. Então, tem que ser baixo atrito. Inclusive, o valor pode ser um atrito. Então, se você quer vender ainda essa semana, você precisa vender algo tipo low ticket. E é uma estratégia muito boa essa. Por quê? Porque você, com low ticket, você consegue vender volume, fazer caixa e começar a pensar em estratégias mais complementares. E um plus aqui é uma prova real. Ou seja, existem algumas objeções universais. Uma delas é tipo assim, será que isso funciona para mim? Será que isso já não é mais um golpe? Principalmente, por exemplo, se for curso. Puta, é mais um curso, é mais um clickbait, é mais um golpe, é só, sabe? Então, a gente precisa ter provas reais para a pessoa entender que aquilo que a gente está oferecendo é real, funciona para as outras pessoas, assim como vai funcionar para ela. Agora, se a tua oferta ela não atende esses requisitos, segura aí que eu vou te mostrar uma coisa muito interessante que pode ser uma alternativa. E presta atenção nessa segunda parte, porque isso vai ser válido tanto para aqueles que se encaixam dentro da oferta que eu acabei de escrever, tanto aqueles que não se encaixam. Presta atenção nessa segunda parte que é importante. Mas antes de seguir para a segunda parte, quero dar um recado aqui para quem já acompanha a gente no YouTube. A gente está fazendo desconto de 80% no Fórmula.
Então é uma formação completa, né, onde você vai aprender a usar a ferramenta, tanto o Google quanto o Meta, de forma técnica, tática e estratégica. Eu acho que não tem nenhum curso que ensina essa visão 360 sobre tráfego. Então dá uma visitada aqui, vou deixar o link na descrição do vídeo. Então esse segundo ponto aqui é o alinhamento da sua oferta, que foi validada lá em cima, e agora a gente vai fazer o alinhamento dela com o público. E aqui eu quero te lembrar da história da trufa, né? Ou seja, se não tiver um solo específico, um clima específico, não vai funcionar. Então a gente precisa alinhar isso aqui também na tua oferta para que você possa vender. Então até coloquei aqui, né? Não adianta ter uma boa oferta e jogar isso em qualquer lugar. Você vai começar a entender quando eu falo qualquer lugar, eu estou falando assim, já estou incluindo a estratégia aqui no meio. Então, 2 pontos importantes nessa fase de alinhamento. Primeiro, definir o melhor público e definir a fase dentro do funil. Isso aqui eu vou te explicar porque é importante que você saiba fazer. A maioria não sabe fazer. Inclusive dentro do Fórmula, né, tem um módulo chamado Concepção Estratégica. Ali tem várias ferramentas que ajudam a definir tudo isso daqui. O que você precisa para definir esse público? Tem um combo que eu separei aqui que é dor urgente, desejo claro, mais consciência certa. É extremamente importante que a gente faça esse alinhamento. Isso aqui não é balela. Eu vou trazer um exemplo prático aqui. Por exemplo, o curso de tráfego que a gente vende. Qual que é o nosso público nesse contexto desta aula? Donos de e-commerce, iniciantes ou frustrados com tráfego. Já tentaram vender e não conseguiram. Então, eu estou trabalhando no nível de consciência específico aqui. Querem um passo a passo simples e replicável e buscam um ROI rápido com pouco investimento. Então, por que é importante eu trabalhar essas informações? Porque você aumenta a probabilidade de sucesso da sua campanha quando a tua comunicação é direcionada. E você só pode direcionar para quando você sabe para quem exatamente quer direcionar. Às vezes você tem um público lá, é o seu público A, certo? Esse é o seu público. E quando eu falo público A, estou falando de várias características aqui. Mas você sabia que dentro desse público A, né, tem pessoas que vão estar em fases completamente diferentes? Então você precisa definir muito bem, né, entender quais são essas fases. Para quê? Entendendo quais são essas fases, você consegue selecionar a fase que pode proporcionar resultado rápido para você. Aí que tá. Às vezes você está anunciando para um público A, que é o seu público, mas não está direcionando a comunicação. E aí fica algo muito solto. E aí você não tem resultado. Por quê? Porque às vezes você está trabalhando várias outras etapas do funil, sem estar trabalhando na prática. Mas você está alcançando esse público mais amplo e tal. Então é importante que você faça esse trabalho. Inclusive, eu separei aqui algumas ferramentas para você poder fazer esse trabalho. Então, por exemplo, caixas de perguntas e enquete no Instagram. Né? Ah, mas não tem perfil no Instagram, não tem seguidores. Usa outras coisas, né? Você pode usar, por exemplo, análise dos leads que mais compraram. Ah, mas não tem cliente. Aí você pode usar o Facebook Audience Insights e o metadados do Facebook. Então, tem alguns caminhos, algumas ferramentas que pode te ajudar a definir e a entender melhor o seu público. Parece complicado, mas não é. Não é complicado você fazer esse trabalho com essas ferramentas para direcionar melhor os seus anúncios. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal se você é novo. Deixa aqui no comentário o que você está achando. E aí, o terceiro passo aqui é o quê? Definir a estratégia. Ou seja, o como você vai fazer aquilo. E isso daqui é bem importante também. Por quê? Todos os clientes que chegam até nós, a gente faz esse trabalho. Todos. E por que a gente tem resultado na grande maioria dos casos? Porque existe esse trabalho de alinhamento antes. A gente trabalha os anúncios com muita consciência do que a gente está fazendo. Então é isso que você vai começar a fazer. Você vai se tornar um estrategista. Você não vai se tornar um apertador de botões. Você vai se tornar um estrategista fazendo isso que eu estou te mostrando. E aí a pergunta que fica até, né, uma das perguntas que você pode responder, a plataforma do Facebook Ads é o melhor caminho nesse caso? Para mim, né, onde eu mostro o resultado lá, né, esse resultado aqui que eu fiz, 8 mil e pouquinho, gastando menos de R$ 25 por dia, eu estou mostrando aqui na tela para você, foi no Facebook. Isso não significa que para você o Facebook seja o melhor. Então, esse terceiro passo de como vai definir isso também. E aí eu até separei aqui, como que você pode saber isso, né? Como que pode facilitar essa descoberta. E uma das formas mais básicas e óbvias que existe é mapeando dados demográficos. Então, por exemplo, assim, ó, vamos supor que o teu produto
segue aquela lista que eu mostrei e o seu público é um público de 16 a 25 anos. Aí, tipo, a pergunta que fica dentro do Facebook, tem esse público usando? Eu acredito que no Facebook não. Instagram tem? Tem. Mas e no TikTok? Será que o TikTok não poderia ser uma ferramenta melhor para você? Para anunciar esse produto específico, se seu público tem essa faixa etária? Claro que o mapeamento de dados demográficos é um dos fatores para mapear. Dentro do Fórmula lá tem uma aula específica que a gente mostra como você destaca o seu produto, como você mapeia o seu público com muito mais detalhes. Mas isso aqui que eu estou te mostrando já é o suficiente para você ter uma ideia. Ou você pode separar o teu orçamento e fazer testes de plataformas. Tipo, você imaginar, dentro desse público, talvez TikTok seja interessante. Eu vou testar 50% do TikTok, 50% no Facebook. E aí, eu acredito que o que eu estou falando aqui agora é muito diferente do que você ouve por aí. Por quê? Eu não estou definindo a plataforma para você. Quem que vai definir a plataforma? Justamente esse alinhamento entre a tua oferta, o teu público e a estratégia. Qual que é o melhor caminho? Se você não sabe muito bem o caminho e desconfia que talvez 2 plataformas podem ser boas, você pode dividir o seu orçamento nessas 2 plataformas. E aí, o que vai dizer se é bom ou ruim? O feedback dessas plataformas. Essa plataforma vai te retornar o resultado. E aí você vai poder analisar com calma e saber, qual plataforma está trazendo mais retorno? Em qual plataforma faz sentido eu investir 100% do meu dinheiro? É assim que a gente faz tráfego pago de forma estratégica para ter resultados como esse que eu te apresentei aqui, investindo pouco, né? E mesmo assim tendo resultado. Se você quiser trocar uma ideia comigo, Alex Lopes, CK é o meu Instagram. Manda um direct lá que eu te respondo, beleza? Tamo junto.